Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, que alegria contar com a sua participação, que alegria contar com a sua companhia neste domingo de manhã. Vamos meditar na palavra de Deus, isso é motivo de alegria, é motivo de gratidão, é um privilégio podermos meditar na palavra de Deus e é por isso que eu quero convidar você a, neste momento, fechar os seus olhos. Vamos orar para que Deus possa nos orientar neste momento tão especial de estudo da sua palavra. Pai querido, Pai de amor, nós clamamos pelo teu santo nome, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, Pai. Nós te adoramos, ó Deus. O Senhor é tudo para nós, ó Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Por isso, nesse momento, diante desse privilégio, dessa oportunidade que nós temos de meditarmos na Tua Palavra, nós clamamos por sabedoria, nós clamamos pelo discernimento que vem do alto, ó Deus, para que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, para que a gente possa aprender mais da Tua Palavra, para que a gente possa Te obedecer, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. E antes de nós meditarmos no estudo de hoje, vamos louvar ao Senhor através de um cântico ministrado pelo coral. Você possa louvar a Deus de todo o seu coração.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Muito bom podermos cantar ao nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que compõem o coral, sempre sendo bênção na nossa caminhada, na nossa vida. Queridos e queridas, nós estamos conversando a respeito do tema Deus e a pandemia e tem sido uma bênção refletir a respeito disso, diante desses tempos difíceis, desafiadores que temos vivido. É sempre importante olharmos para a palavra de Deus, refletirmos a respeito daquilo que Deus deseja nos ensinar, e tem sido um privilégio ter este momento com você aos domingos pela manhã. Então, recapitulando, na semana passada nós conversamos a respeito da parousia, ou a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, e foi um tema muito especial, um tema que também serve para trazer esperança ao nosso coração, não ansiedade, mas esperança, expectativa, e que também nos desafia a viver conforme a palavra de Deus nos aponta, nos diz, nos orienta, esperando a vinda de Jesus, mas com a nossa vida em dedicação à sua obra, não com o olhar para o calendário, mas com o olhar na missão, naquilo que a igreja deve fazer, naquilo que nós, enquanto discípulos de Jesus, devemos fazer. E eu comentei com vocês, assim como nós observamos no versículo 13 da segunda epístola de Pedro, capítulo 13, nós vimos lá uma expressão, novos céus e nova terra, diz a palavra de Deus. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então nós observamos também neste texto, nessa carta do apóstolo Pedro, uma expressão que remete a um fogo, o qual fará parte dessa vinda de Jesus, que virá em glória e majestade. E eu fiz a seguinte pergunta: será que esse fogo ele é sinônimo de destruição ou sinônimo de purificação? Será que esse fogo ele tem como objetivo destruir ou refazer? E eu creio que os irmãos se lembram que eu comentei do exemplo do ouro, de uma pedra preciosa, que ela passa pelo fogo, passa por um processo de purificação, e ali então os elementos são transformados e a sua beleza é revelada. Mas quando nós pensamos a respeito da eternidade, qual é o nosso imaginário em relação a esse tema? O que vem à nossa mente? Qual é o primeiro cenário que nós imaginamos? Eu quero convidar você para um breve exercício para que você pense sobre isso. Feche seus olhos e pense na palavra eternidade. O que vem à sua mente quando você fecha os seus olhos e reflete a respeito dessa expressão, medita a respeito dessa expressão? Provavelmente, muito provável, que você possa ter imaginado um cenário azul, cheio de nuvens, anjos com harpas para lá e para cá, e assim por diante, flutuando, Muitas vezes essa é a imagem que automaticamente o nosso cérebro elabora diante de tantas representações que nós já observamos ao longo da nossa vida. Nós temos a tendência em pensar que a eternidade com Deus será num ambiente completamente diferente, superior, num outro lugar. Mas a palavra de Deus nos revela algo muito diferente desse pensamento. Na verdade, a eternidade ao lado de Deus será neste mundo, porém de forma restaurada. Por quê? Porque todas as coisas serão restauradas, redimidas por Jesus. Eu gosto de pensar mais nessa expressão, redimidas, porque quando nós falamos restaurado, parece que passa a impressão de que as coisas voltarão a ser como eram no jardim. Mas, na verdade, este novo mundo, esta nova terra,
após a vinda de Jesus, será infinitamente superior. Então, eu gosto de pensar num exemplo, né, para que nós possamos compreender essa nova terra, essa terra redimida, essa criação redimida, como o nosso verdadeiro lar, né? Quando você está mudando de apartamento, ou quando você está numa construção, né, está construindo ali uma casa, ou vai alugar um lugar, e você está naquele processo de mudança, em que você leva os móveis, você leva os seus pertences, né, aquele novo lugar onde você vai morar, e você ainda não pode ficar ali porque a cama não está ali, a geladeira não está ali, e assim por diante, e aquele lugar ainda parece não estar pronto para que você possa morar ali. Eu creio que esse é um bom exemplo, né? Porque nós ainda não podemos chamar aquele lugar de lar, nós ainda não podemos dizer que aquele lugar de fato é a nossa moradia. Nós visitamos lá, nós estamos sempre com a nossa mente, com a nossa preocupação em equipar aquele lugar, mas nós ainda não o chamamos de lar, porque nós ainda não habitamos lá com a nossa família, nós ainda não temos tempo de lazer ali, nós ainda não nos alimentamos ali, não temos condições para isso, e assim por diante. Isso me faz lembrar a frase de um autor muito famoso chamado C.S. Lewis, e ele vai dizer o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Então, o mundo como nós conhecemos atualmente, nas condições que nós observamos, onde nós sofremos tanto com guerras, fome, doença, luto e tantas coisas que acontecem neste mundo, nós não podemos chamar de lar, porque assim como C.S. Lewis diz, parece que nós fomos feitos para um outro tipo de mundo. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Porque a palavra de Deus diz que a nossa cidadania está nos céus, né? Então, não está nesse sistema caído que nós conhecemos, não está nesse sistema corrompido por conta do pecado. E olha só que interessante, o texto de Romanos nos mostra que a própria criação como um todo o cosmos, né, possui uma expectativa em relação a este dia. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos e irmãs, o estrago do pecado, os efeitos do pecado, não afetou ou não afetaram apenas a humanidade, as nossas faculdades mentais, os nossos relacionamentos, a forma como nós olhamos para Deus e as crises que nós temos no nosso interior. Não, afetou a criação como um todo. E isso é muito sério. Os efeitos do pecado geraram consequências enormes na nossa vida, nos nossos relacionamentos e inclusive na criação como um todo. Por isso o texto fala a respeito dessa ardente expectativa por parte da criação em ser libertada do cativeiro da corrupção. Então todo o cosmos será redimido e passará por essa transformação, por essa purificação a partir da ressurreição. No seu comentário sobre a Epístola de Romanos, o teólogo
Karl Barth, ele destaca uma frase muito interessante do reformador João Calvino, que diz: não há um só elemento, uma partícula sequer do mundo que, conscientizada pelo lamento presente, não alimente a esperança da ressurreição. Então olha que interessante, da mesma forma que nós olhamos para este mundo na atual condição dele e sofremos com as crises, com as dificuldades, com o luto, com a dor, com a morte, com as doenças e assim por diante, a própria criação também sofre, geme e tem essa expectativa de quando haverá essa libertação desse sistema corrompido, o qual nós vivemos, todos nós vivemos. E por que é tão importante compreendermos isso? Porque assim evitamos qualquer tipo de escapismo. Escapismo, diante do dicionário Google, é o desvio mental dos aspectos desagradáveis ou enfadonhos do cotidiano. Então, muitas vezes nós ouvimos as pessoas: ai, Jesus, volta logo. Jesus, não aguento mais esse mundo, não tem mais jeito e tal. E muitas vezes nós utilizamos essa expressão, mas não por um desejo de estar com Cristo, não por um desejo de vislumbrar a glória de Jesus, não, muitas vezes é uma forma de fuga, de fugir dos desafios, de fugir do nosso cotidiano, da nossa rotina, dos problemas que encaramos neste mundo, mas essa não é a melhor postura. Ainda que nós tenhamos essa expectativa em relação à volta de Jesus, nós não devemos ter esse desejo de nos livrarmos das pessoas ou deste mundo como uma forma de fuga. Afinal, isso é um lembrete de que essa criação como um todo será redimida e nós viveremos em comunidade e não individualmente. Então esse desejo de fugir, ele tem que ser analisado, ele tem que ser aprofundado, e tudo isso à luz da palavra de Deus. Porque como Paulo diz que para ele a morte é lucro e o viver é Cristo, nós também devemos ter esse mesmo sentimento em relação à nossa vida, de que na nossa vida nós precisamos viver conforme Cristo deseja e conforme a palavra de Deus nos aponta. Então nós viveremos nessa terra redimida e não em um outro lugar inédito, totalmente diferente. Não, será nessa terra renovada, redimida, restaurada. E como será essa nova terra, né? Primeiramente, será um mundo sem conflitos. Quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 65, que foi escrito centenas de anos antes da vinda de Jesus, olha só a palavra profética de Isaías sobre esses novos céus e nova terra, né? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, esta palavra, ela expressa paz, ela expressa harmonia, ela faz uso aqui de animais que são predadores, perigosos, mas que de certa forma não haverá mais conflito. E aqui não necessariamente ele fala literalmente a respeito desses animais que estarão nessa nova criação, né? Nós não podemos afirmar isso categoricamente, mas a intenção do texto, né, é justamente de apresentar essa harmonia, essa paz, essa falta de conflito, essa falta de combate. E também nós cremos que as catástrofes naturais, que também de certa forma são um impacto, são fruto da queda, né, dos efeitos do pecado neste mundo, nós também observamos isso lá em Apocalipse 21, versículo 1, que diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando
João, né, aqui utiliza essa expressão, e o mar já não existe, calma, né, as pessoas já vão pensar, nossa, eu curto tanto uma praia, né, eu gosto tanto ali de estar na beira do mar e tal. Na verdade, o teólogo R.C. Sproul, ele diz que quando os judeus utilizam essa expressão do mar, eles estão querendo dizer que a violência, a ira, né, ela cessará. Por quê? O mar, por ser agitado e por demonstrar perigos para a humanidade, geralmente ele era retratado pelos judeus como uma forma de violência, como uma forma dessas catástrofes naturais que nós presenciamos. E isso não fará parte mais da nossa realidade. Então, olha só que bênção. Além disso, nós desfrutaremos de um mundo sem morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, olha que notícia maravilhosa. Neste novo mundo, nesta terra restaurada, redimida, as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Mas não como acontece, né, quando nós somos crianças e nós vamos correndo até a nossa mãe, o nosso pai, e então com um lenço eles vão lá e enxugam as lágrimas dos nossos olhos, mas no dia seguinte nós machucamos e choramos de novo e aquilo repetidamente acontece, né? Não. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, já não haverá mais razão para chorar, já não haverá mais razão para sofrermos, para vivermos o luto, porque já não haverá mais morte. E essa notícia é maravilhosa. Um outro ponto muito importante é que este mundo será redimido pelo poder de Deus e não por obra humana. Isso é muito importante, principalmente nos dias que nós vivemos. Termos essa certeza é muito pertinente, porque este céu na terra, né, essa eternidade que nós viveremos aqui, ela não acontecerá através de política, de ideologias, de modelos econômicos, perspectivas sociais, teológicas. Não. Ela acontecerá a partir do poder de Deus. Ela acontecerá a partir da glória, da majestade do Senhor. Ela não acontecerá a partir de obras humanas limitadas, falhas. Por mais otimistas que possamos parecer neste mundo, e é claro que nós devemos fazer o nosso papel na sociedade, como cidadãos e assim por diante, nunca será o suficiente para redimir a criação do pecado, porque este é o poder de Deus, é a soberania de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, que palavra maravilhosa. Nós podemos confiar nessa verdade. Não há nenhuma perspectiva humana limitada, não há nenhuma previsão, nenhuma especulação que possa se comparar, que possa chegar perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós devemos confiar em Deus, na sua palavra, e não naquilo que as mãos humanas limitadas podem construir. E também uma quarta verdade a respeito dessa terra redimida que nós desfrutaremos é que os nossos corpos serão glorificados. Da mesma forma que essa terra, esse mundo corrompido, limitado, não comporta a eternidade, nossos corpos corrompidos e limitados também não comportam. Por isso, na ressurreição, o nosso corpo será glorificado, à semelhança de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
sendo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos e irmãs, nós não sabemos plenamente como será isso, mas eu gosto muito de imaginar, a partir das pistas que nos são dadas na palavra de Deus, em algumas passagens, que retratam essa nova condição de Jesus. Por exemplo, quando ele aparece e desaparece diante dos discípulos, quando ao longo do caminho de Emaús a sua aparência não foi reconhecida por aqueles 2 seguidores que o acompanhavam. E eu acredito que não apenas pela incredulidade dos discípulos, mas por algum motivo também deste corpo glorificado também ter uma mudança na sua aparência. Quando ele participa da refeição com os discípulos na beira da praia, provavelmente não por estar com fome, né, mas justamente ali por poder, ainda que com o corpo glorificado, alimentar-se com os seus queridos. Quando ele foi assunto aos céus também, e assim por diante. E eu gosto de imaginar, né, essas pistas, mas claro, são apenas indagações sobre algo que nós não conseguimos contemplar totalmente, né? Só sei que eu vou me sentir praticamente ali um X-Men, aquele grupo de mutantes, né, da Marvel. Finalmente eu vou poder ter um pouco essa sensação, né? A gente brinca, mas brincadeiras à parte, o que de fato precisamos fazer é voltar a reconhecer e desfrutar o reino de Deus, porque ele já foi inaugurado em nosso meio. Como igreja, nós podemos sentir o gostinho daquilo que experimentaremos na criação redimida. Porque no que se refere à eternidade, vivemos aquilo que é conhecido como já e ainda não. Essa famosa expressão. Por quê? Já e ainda não. Quando nós pensamos no sofrimento, quando nós pensamos nas dores deste mundo, o já significa que, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, somos consolados pelo Espírito Santo diante do luto, da doença, da dor e assim por diante. O ainda não será quando já não teremos mais luto e esse dia chegará. Nós ainda não vivemos isso, mas este dia chegará onde nós não mais viveremos o luto, a doença, a dor. Toda lágrima será enxugada definitivamente. Quando nós pensamos a respeito do batismo, já significa experimentarmos o novo nascimento, um símbolo da nossa ressurreição em Cristo, que é o batismo. E o ainda não, que é aquilo que nós ainda não vivemos, mas viveremos um dia, será quando o nosso corpo for glorificado semelhantemente ao de Jesus, quando a morte será definitivamente superada. Quando nós pensamos na ceia do Senhor, o já na vida da igreja significa experimentarmos a comunhão com os nossos irmãos e com essa presença, ainda que não física, de Jesus, mas ele se faz presente no nosso meio, ao redor da mesa, e a partir disso nós nos lembramos que Cristo morreu e ressuscitou. Fazemos isso em memória dele. Mas ainda não vivemos, e um dia viveremos, o fato de que nós desfrutaremos de um banquete pessoalmente ao lado de Jesus. Imagina só que maravilhoso isso. Estaremos lado a lado, de forma presencial com Cristo Jesus e ao lado da igreja triunfante. Nós vivemos o já todas as vezes que valorizamos a vida e não romantizamos ou somos indiferentes em relação à morte. Como diria o pastor Ézio, a morte é uma agressão para o ser humano, porque ela é resultado do pecado, então não tem como ser romantizada, não tem como ser indiferente em relação à morte,
Por isso somos a favor da vida, de um Deus que nos dá vida, de um Deus que nos dará vida e vida em abundância. Vivemos o já sempre que entendemos o nosso papel em governar este mundo, assim como é falado no relato de Gênesis para Adão e Eva, mas não como forma de domínio, como forma de opressão, esgotando e abusando dos recursos da nossa natureza, da criação, mas cuidando, valorizando, preservando e entendendo que é neste mundo redimido, renovado, transformado, que passaremos a eternidade com Cristo e com a Igreja. Vivemos o já, sempre que encaramos a nossa missão neste mundo globalizado, que não tem fronteiras, que dificilmente tem barreiras, quando não desprezamos a cidade, o contexto urbano em que vivemos, mas quando entendemos o potencial das grandes civilizações em relação ao anúncio do Evangelho que traz salvação, quando entendemos que somos privilegiados em ter contato com diferentes tipos de pessoas, às quais nós podemos anunciar o Evangelho da salvação. Afinal, um dia viveremos numa cidade santa e perfeita, chamada Nova Jerusalém. E por fim, vivemos o já, ou seja, já podemos viver este gostinho do reino de Deus sempre que amamos o próximo, sempre que servimos as pessoas e entendemos que as nossas atitudes, preocupações, pensamentos não podem estar limitadas a este mundo finito, corrompido, caído. Não! Essas ações, essas atitudes, essas decisões terão reflexos nessa nova terra inaugurada por Jesus. E pensando justamente nisso, pensando justamente nessa expectativa que estamos conversando, mesmo nesse tempo difícil, que o nosso coração está dolorido, muitas vezes está quebrado por perdas, por sofrimento, pelo luto e assim por diante, nós ainda devemos ter o nosso coração em chamas com essa esperança da volta de Jesus e, por consequência disso, dessa terra redimida, a qual não haverá mais luto, não haverá mais morte. Pensando justamente nisso, eu quero compartilhar um vídeo com você. Por isso, quero convidar você a prestar muita atenção nesta mensagem. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer
qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem: ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo: você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo: nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Amém, queridos e queridas, que essa mensagem, ela seja bênção na sua vida hoje, seja bênção na sua família, no seu lar, que você possa meditar nisto, que você possa estar com o seu coração voltado para a eternidade, com os olhos fixos na eternidade e que as nossas ações, as nossas palavras, as nossas decisões possam ser um reflexo disso. E eu quero orar por você nessa manhã, quero orar pela sua vida. Você que nos acompanha, e eu não sei o alcance desse vídeo, pode ser que esse vídeo seja visualizado num outro momento, mas se você foi tocado por essa palavra, se o Espírito Santo tocou o seu coração, ore, clame para que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida, porque apenas aqueles que nascerem de novo, apenas aqueles que negarem a sua própria vontade, tomarem a sua cruz e segui-lo é que desfrutarão dessa eternidade ao lado de Jesus. O momento é agora, o momento de se arrepender, o momento de se entregar aos braços de Jesus, se entregar aos pés do Salvador. O momento é agora, faça essa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que traz refrigério, palavra que traz esperança em meio a dias tão conturbados, tão difíceis, tão sombrios, ó Deus. Ó Senhor, Pai, nós te agradecemos porque temos essa oportunidade tão especial de meditarmos na Tua palavra, ó Deus, e de reacender mais uma vez, ó Deus, essa chama no nosso coração da expectativa pela eternidade, ó Deus, num mundo em que nós sofremos tanto, ó Deus, sofremos com doenças, com luto, com a morte, com a dor, ó Pai. Mas a nossa esperança não acaba aqui, neste mundo limitado, neste mundo finito. Pelo contrário, ó Deus, como Jesus promete, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ó Deus. E é isso que nós cremos, ó Deus. Nós cremos que teremos vida e vida em abundância ao seu lado, Senhor, nessa terra que será redimida, restaurada, ó Deus. Infinitamente melhor do que aquilo que nós sonhamos, imaginamos, ó Pai. Por isso nós oramos para que o Senhor coloque em nós esse desejo, ó Deus, de passar a eternidade ao seu lado, mas não como uma forma de escapismo, de fuga deste mundo. Pelo contrário, ó Deus, que possamos olhar para os desafios, para as lutas, para a nossa missão neste mundo, ó Deus, como uma bênção, como um privilégio em poder anunciar o Teu Evangelho a toda criatura, Deus. Coloque em nós esse desejo, ó Deus, de compartilharmos o Evangelho que traz a salvação, ó Pai. Ainda mais neste contexto que estamos vivendo, ó Deus, quantas pessoas estão sedentas, ó Pai, que possamos falar da eternidade ao lado de Cristo Jesus, ó Deus. Alcança aqueles que foram tocados pela Tua palavra, ó Deus, que o Teu Santo Espírito convenceu, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tocou o coração dessas pessoas, ó Pai, que haja mudança de vida, novo nascimento, arrependimento, ó Pai, para que juntos, enquanto igreja, possamos desfrutar da Tua maravilhosa companhia, face a face contigo, meu Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe muito o seu domingo, a sua casa, a sua família. Tudo de bom para vocês e um forte abraço. Tchau, tchau.